Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Se vocês são novos por aqui, olá, meu nome é Mari e hoje eu vim aqui dar algumas dicas para os calouros que estão entrando na faculdade agora, principalmente para aqueles que estão entrando na UFRJ, porque algumas dessas dicas são específicas, mas as primeiras são gerais, então se você não está entrando na UFRJ, você também vai aproveitar esse vídeo. Além disso, se der tempo, eu também vou mostrar como eu vou montar minha grade para o próximo semestre. Se não der tempo, eu vou montar a minha grade com vocês num próximo vídeo mostrando meu material escolar do 8º semestre de engenharia. Mas enfim, vamos lá começar! Bom, antes de tudo eu queria dizer que eu tenho uma colinha aqui, tá? Com todas as dicas que eu tinha escrito anteriormente, porque são 20 dicas, então tem muita dica e senão eu ia me perder ou esse vídeo ia ficar muito longo. Então vamos aqui para a primeira dica e a dica que eu considero a mais importante de todas. Quando você está entrando na faculdade, é tudo muito diferente. É uma situação completamente diferente da escola. Você continua estudando, mas é uma maneira de estudar diferente. E você provavelmente vai ter algumas matérias que têm diversas opções de professores. Então, por exemplo, na engenharia UFRJ, que é o que eu estudo, né, tem várias turmas de cálculo 1 que você pode escolher. E todas as turmas têm um professor diferente. A minha maior dica, assim, se vocês forem levar uma coisa desse vídeo, é essa dica. Não se atenham aos professores ruins da matéria. Se você sentou na aula, assistiu 5 minutos da aula e falou: meu Deus, essa aula aqui é horrível, não vou aprender nada, levanta e escolhe outro professor. Escolhe outra turma, tenta mudar de turma. No primeiro período isso pode ser um pouco difícil, mas dá para fazer, tá? Por exemplo, no primeiro período tem cálculo 1, mas cálculo é uma matéria que você não é obrigado a assistir. Então, se você achou o seu professor de cálculo ruim, simplesmente procure outro. Não vale a pena não assistir a aula, tá? Para a maior parte das matérias, pelo menos para mim, é preferível você procurar um outro professor. O professor pode afetar muito se você passa ou não em uma matéria. Para mim, por exemplo, no primeiro período eu acabei reprovando Física 1 e eu acho que foi principalmente por causa do professor. O professor era péssimo. E aí, no semestre seguinte, eu fiz Física 1 de novo e quando eu sentei na sala, entrou o mesmo professor. Eu simplesmente levantei, fui embora e escolhi assistir a aula em outra turma. Fui aprovada nesse semestre que não assisti aula com esse outro professor. E não tem nada a ver com ter aprendido essa mesma matéria 2 vezes, porque para mim, que não tem memória, assistir 1 ou 2 vezes a mesma matéria durante 6 meses é igual, porque eu não lembro de nada do período anterior. Mas enfim, essa é a maior dica que eu posso dar para vocês. Procurem os melhores professores. Ainda nesse tema aqui de procurar os melhores professores, sempre perguntem para os seus veteranos ou colegas de turma quais professores eles recomendam. Evitem a todo custo puxar matéria com um professor que os veteranos falaram que é muito difícil, ou que não dá aula bem, ou que, enfim, não consegue avançar com a matéria. Evitem a todo custo puxar a matéria com um professor que é ruim. Vai prejudicar vocês, vai prejudicar não só a aprendizagem, mas também, talvez, o avanço na faculdade. E falando nos veteranos, eu sempre recomendo pegar informações sobre as matérias com os veteranos. Então quando entrei na faculdade, tinham várias matérias que eu estava cursando, eram 7 matérias, e eu sempre perguntava para os meus veteranos como eu deveria estudar para aquela matéria ou se eles tinham dicas para as avaliações. E para uma matéria específica do primeiro semestre, as dicas que os meus veteranos me deram me salvaram assim completamente, porque eu consegui passar na matéria tranquilamente sem nenhum problema. Então sempre procurem os veteranos de vocês para saberem sobre o material que eles recomendam e também como vocês devem estudar para aquela matéria, se é fazendo prova antiga, se é fazendo exercícios, se é lendo a teoria, enfim, perguntem para os seus veteranos. Ainda sobre os veteranos e os colegas de turma, procurem os grupos de WhatsApp e Facebook das suas turmas. Então, por exemplo, agora que a gente está em período remoto, né, toda a matéria que eu estou cursando tem um grupo de WhatsApp com a turma inteira. E lá a gente compartilha resumo, a gente faz pergunta um para o outro, se alguém tem uma dúvida, o outro responde. E aí vocês podem ter uma ideia também de como resolver problemas que vocês não estão conseguindo resolver, exercícios, enfim. E também, se vocês tiverem alguma dúvida específica do livro, você pode perguntar no grupo e geralmente o pessoal responde. Então procurem no Facebook e também no WhatsApp. Geralmente alguém vai mandar um link de algum grupo e aí vocês podem entrar. Eu super recomendo, ajuda demais.
Além dos grupos de WhatsApp e do Facebook, vocês também devem procurar os drives do seu curso. Geralmente esses drives contêm livros e também resumos de alunos anteriores. Então, novamente, você vai ter um resumo feito pelo seu veterano, então já é um material mais resumido, mais explicado, que você vai conseguir pegar e entender melhor, provavelmente. E às vezes também tem dicas sobre a matéria. Então, não se esqueçam de procurar os drives do seu curso e caso o seu curso não tenha drive, por favor, fale para as pessoas criarem um e aí vocês conseguem compartilhar os seus resumos, dicas, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem. Uma dica que eu dou no geral para todo mundo, mas especialmente para quem é da engenharia UFRJ, é evitem a todo custo fazer uma segunda chamada. Principalmente nos primeiros períodos, às vezes os professores montam a prova de segunda chamada para reprovar os alunos. Então eu reprovei Física 3 porque eu tive que faltar à última prova por conta de um evento da minha equipe de competição. E aí, na segunda chamada, os professores fizeram uma prova muito difícil e eu acabei reprovando, com poucos décimos faltando, mas mesmo assim reprovei. E aí, o que eu recomendo é sempre, evitem fazer a segunda chamada a todo custo e, quando possível, evitem fazer a prova final. Na UFRJ, geralmente a gente tem uma primeira prova e depois uma segunda prova. Se você não tiver a média 7, você não passa direto e aí você vai para a prova final. Na prova final, você tem que obter média 5. Então, vai ser a soma das suas duas provas iniciais divididas por 2, mais o valor que você tirou na prova final, e aí você vai dividir isso tudo por 2. Se você não obter 5, você é reprovado. Se você obter 5 ou mais, você é aprovado, e é isso. Mas eu recomendo não fazer a prova final, porque geralmente a prova final é a matéria do curso inteiro, do semestre inteiro que eu quis dizer. Então, a primeira prova é metade, e a segunda prova é a outra metade, e aí a prova final é as duas partes juntas, então é muito mais difícil, geralmente. Às vezes os professores facilitam para não reprovar muita gente, mas nos primeiros períodos não é o caso. Então evitem fazer a prova final quando possível. Eu super indico usar algum método de organização, seja planner, agenda, pode ser físico, pode ser no seu celular, pode ser o Google Calendar. Só faz algum tipo de organização para você anotar as datas de entrega dos seus trabalhos e também as datas de prova. Porque se você não anotar as suas datas de prova, eventualmente vai chegar no dia da prova e você vai estar, nossa, não estudei tudo que eu precisava. Então, é uma coisa que me ajudou muito durante toda a faculdade, e olha que eu já passei por 8 semestres da faculdade, então eu entendo bem desse negócio de organização de prova, e isso ajuda muito na hora de você organizar o que você tem que estudar primeiro. Então, por exemplo, às vezes cai de no mesmo dia você ter 2 provas. Aí complica um pouco, porque você tem que estudar bem antes para essas 2 provas para você conseguir dar conta das 2 matérias. Então, eu sempre recomendo ter algum tipo de organização, seja física ou seja virtual. Outra dica importante é que no primeiro período vocês provavelmente vão ter algum tipo de dificuldade, tá? Pode ser que vocês reprovem, como eu, pode ser que vocês passem, mas com nota baixa, ou pode ser que vocês não tenham nenhuma dificuldade, mas geralmente não é o caso. Isso porque a faculdade é um ambiente totalmente diferente da escola, como eu falei anteriormente. Então você vai ter que estudar de maneira mais ativa, você vai ter que fazer as coisas independente dos professores. Então é uma coisa muito mais independente do que na escola, que o professor ficava em cima de você, ficava falando cadê o seu trabalho, você já completou esse exercício. Na faculdade ninguém liga pra você, tá? Pelo menos é assim na UFRJ. Geralmente os professores não cobram nada, você faz a sua prova, se você passar, passou, se você reprovar, vai ter que fazer de novo. Então, você tem que ser muito mais organizado e independente dos seus professores para estudar. Por isso, eu digo que o primeiro período é o período para você testar as águas. Na engenharia, a gente puxa 7 matérias no primeiro período, que é muita coisa para muita gente. Então, acaba sobrecarregando as pessoas e aí a gente acaba numa bola de neve de reprovar, e aí não consegue se animar para estudar porque está reprovando muito, e aí acaba uma loucura. Então, no primeiro período, testem as águas, verifiquem se 7 matérias é muita coisa, 8 matérias é muita coisa para você, e ajustem o segundo período puxando menos matérias, 5, 4 matérias, para vocês verem qual ritmo que vocês têm durante a faculdade. Lembrando que sempre que você puxar menos matérias do que na sua grade, você vai estar atrasando um pouco a sua formatura. Mas você tem que pesar o que é mais importante, a sua saúde mental ou a formatura no tempo certo. Poucas pessoas se formam dentro dos 5 anos da engenharia. Então, normalmente tem um intercâmbio no meio, aí adiciona 1 ano, 2 anos, e muita gente reprova também. Então, não se preocupe muito com isso. Inclusive, essa é outra dica.
não se abalem tanto com reprovação. Eu era muito nerd na escola, nunca fiquei de recuperação. Mentira, fiquei 2 vezes, uma em religião e uma em espanhol, mas foi porque eu troquei de escola e era uma escola bem mais difícil. Mas enfim, eu era muito nerd na escola e quando eu entrei na faculdade, eu esperava ser muito nerd também, então ter notas bem altas. Mas não foi exatamente o que aconteceu. Eu reprovei uma matéria no primeiro período e isso já me deixou muito abalada. Mas, gente, isso é normal. Muita gente reprova, principalmente na engenharia UFRJ, nos primeiros semestres, porque existe um vão de conhecimento entre a escola e a faculdade, que não é tão bem tratado assim na UFRJ. Mas então a gente vai ter sempre uma dificuldadezinha, e se você reprovar, é melhor você estudar mais para o próximo período, mas não deixa isso te abalar. Falando sobre reprovações, se vocês forem reprovar alguma matéria, por favor, não reprovem matérias que trancam as outras matérias. Então, por exemplo, se você reprovar cálculo 1, você não vai conseguir puxar cálculo 2 no semestre seguinte, porque você precisa ter feito cálculo 1. E cálculo 1 também tranca outras matérias da engenharia. Então, peguem sua grade do curso e verifiquem quais matérias são requisitos das outras. Então, tenta ao máximo não reprovar essas matérias que dependem das outras ou que são requisitos das outras, porque assim você vai atrasar bem mais a sua faculdade e a sua formatura. Uma dica que eu dou também é aproveitem as várias experiências da faculdade. Agora que a gente está no ensino remoto é um pouco mais difícil, mas quando as coisas voltarem eventualmente, não deixem de aproveitar toda a experiência da faculdade, que é conhecer pessoas novas, participar de equipe de competição, participar de empresa júnior, participar de iniciação científica, monitoria. Não precisa ser tudo isso, tá? Porque é muita coisa, mas não deixem de participar de alguma coisa, porque a experiência da faculdade como um todo é muito mais interessante do que só a parte de estudar. Eu gosto muito de estudar, eu acho que é uma parte importantíssima da faculdade, mas não é só isso que tem lá. São várias experiências e várias oportunidades que vocês podem pegar e participar. Então, não deixem de fazer isso. Falando sobre amigos, é importante vocês fazerem amigos também, né? Todo mundo gosta de uns amigos, mas tenham cuidado com os amigos que vocês façam, porque vocês podem ter objetivos diferentes. Então, se seus amigos não querem estudar e não ligam para as notas, e você liga para as notas e quer estudar, a gente vai ter um conflito de interesses aí. Então, na hora de estudar, busque amigos que têm o mesmo objetivo que você, que é se dar bem. Vocês vão notar também que na faculdade às vezes tem muita pressão social. Pressão social para beber, para ir para festa, para, enfim, fazer várias coisas. Não deixem a pressão social bater em vocês. Eu entrei na faculdade sem beber nenhuma gota de álcool e eu continuo não bebendo nenhuma gota de álcool. Ah, Mariana, mas é porque você é chata? Não, simplesmente porque eu não gosto do gosto, tá, gente? Não tenho nada contra beber. É claro, se você for maior de 18 anos, mas eu particularmente odeio o gosto, então não bebo. Mas já tentaram diversas vezes me convencer a beber, mas se eu não gosto do gosto, pra que eu vou beber? Então não bebo até hoje. Assim, se for pra degustar um vinho, uma cerveja, eu até vou. Eu não gosto do gosto mesmo assim, mas eu vou por educação. Mas no geral não bebo e continuei sem beber durante a faculdade toda, já se passaram mais de 5 anos e nada mudou. Então não façam nada que vocês não queiram fazer por pressão social. Uma outra dica é verifiquem as oportunidades logo quando vocês entram na faculdade. Se vocês têm o objetivo de fazer um intercâmbio, por exemplo, verifiquem quais são os requisitos para fazer o intercâmbio. Então, por exemplo, na engenharia tem intercâmbio que você consegue bolsa, mas você tem que ter uma nota na faculdade muito alta. Então, se você quiser fazer um intercâmbio com bolsa, você tem que pensar nisso desde o início da faculdade para você conseguir manter as suas notas altas. Então, se você tem um objetivo como esse, pesquise sobre os requisitos e se esforce para conseguir alcançar esse objetivo que você quer. Agora eu vou dar algumas dicas mais específicas para o pessoal que vai estudar engenharia na UFRJ ou algum outro curso que tem lá no fundão. Se vocês vão para o fundão, tem vários grupos de carona no WhatsApp. Vocês não precisam necessariamente pegar ônibus, metrô ou outro meio de transporte, vocês podem pegar carona nos grupos de WhatsApp. Então procure no Facebook se tem algum grupo de WhatsApp de carona da sua região. Eu peguei muito ônibus que demorava 1h30 para chegar lá no fundão e depois eu descobri o grupo de caronas e nunca mais peguei ônibus porque o preço agora do ônibus está tão caro quanto a carona, então vale mais a pena pegar a carona mesmo. Além disso, tente não sair tão tarde do fundão. O fundão não é um lugar assim horrível, péssimo, mas não é exatamente seguro também. Então evite sair muito tarde de lá
E também evite sair às 5 da tarde, porque o trânsito às 5 da tarde é terrível, é muito, muito ruim. Não importa para qual direção você vá, em todos os lugares é ruim. Então, se você puder esperar mais um pouquinho, tipo às 6, 6 e meia, sai, mas não sai muito tarde, tá? Agora, para o pessoal da UFRJ no geral, se vocês têm algum problema com o professor, com algum processo dentro da faculdade, administrativo ou burocrático, ou se vocês querem fazer uma reclamação, tem vários meios que vocês conseguem para fazer isso. Um deles é a ouvidoria, o outro é diretamente na sua coordenação, ou então através da comissão acadêmica, que é um grupo de alunos que faz esse intermeio entre professores e alunos. Então busquem, assim, pesquisem no seu curso qual é o melhor jeito de fazer essa reclamação, se vocês tiverem alguma reclamação. A última dica para finalizar aqui é assistam às aulas. Eu já falei isso no começo, mas eu particularmente acho isso muito importante. Tem gente que simplesmente não assiste nenhuma aula e não tá nem aí, acha que vai passar fácil, mas eu acho importante porque tem alguns detalhes interessantes durante a aula e você pode anotar as coisas como se fosse explicar para você mesmo no futuro. Então eu sempre acho importante assistir às aulas. Se o professor for ruim, procure um novo professor com uma outra turma, mas tentem assistir às aulas. Enfim, gente, foi isso. Eu tô vendo aqui que o vídeo ficou muito longo, então não vou fazer a parte de montando a minha grade agora, até porque a luz já está indo embora, né? Já está de noite. E então não vou conseguir fazer esse vídeo de montando a grade agora. Mas no próximo vídeo, que eu vou mostrar o meu material, eu faço isso com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, seja sobre faculdade, sobre o UFRJ, sobre engenharia mecânica, ou se vocês tiverem alguma dica, comentem aqui embaixo, porque eu consigo conversar com vocês. Se vocês quiserem falar comigo diretamente, é só me mandar um direct lá no Instagram, que é o estúdio.brio, que eu costumo responder com mais velocidade do que aqui no Instagram, porque às vezes aqui eu não consigo ver todos os comentários. Enfim, gente, foi isso para esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever aqui embaixo no meu canal. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Dancing,